A bala subiu perto do ouvido de João, estilhaçando o vidro da janela do café no chiado, e ele se jogou no chão, o coração disparado como o sino da igreja de São Roque ao meio-dia. No instante seguinte, viu Miguel cair ao seu lado, o rosto pálido marcado por um corte fresco, sussurrando: eles nos encontraram, com a voz rouca de quem sabe que o passado nunca morre. Lisboa, a cidade das 7 colinas, que sempre fora refúgio para amores proibidos, agora se transformava em labirinto de sombras onde inimigos ancestrais caçavam não só corpos, mas almas. João apertou a mão de Miguel, sentindo o pulso acelerado do amigo como um eco de suas próprias batidas cardíacas. O café, outrora um oásis de rissóis quentes e conversas sussurradas sobre direitos que era na Praça Luís de Camões, agora cheirava a pólvora e medo. Quem são eles? Perguntou João, a voz tremendo apesar da raiva que borbulhava em seu peito. Miguel, com seus olhos verdes que sempre pareciam carregar o segredo do Atlântico, hesitou, mas o barulho de passos pesados nas ruas de calçada portuguesa o forçou a falar. A Ordem do Véu Negro. Eles não são de hoje, João. São de séculos, de quando os reis perseguiam os que amavam contra a lei de Deus e do homem. A Ordem do Véu Negro. João ouvira sussurros sobre eles em rodas de amigos no bairro alto, onde as bandeiras arco-íris tremulavam nas varandas como promessas de liberdade. Diziam que eram remanescentes de uma irmandade inquisitorial, adaptada aos tempos modernos, infiltrada em igrejas e conselhos municipais, caçando a comunidade LGBTQ+, com a mesma fúria que outrora queimava hereges nas fogueiras de Belém. Mas João nunca acreditara. Para ele, aos 25 anos, Lisboa era sinônimo de orgulho, de paradas coloridas no Rossio onde ele beijara pela primeira vez um garoto chamado Tomás, sob aplausos de estranhos solidários. Agora, com o vidro estilhaçado aos pés e sirenes distantes cortando o ar úmido do Tejo, a realidade o atingia como uma maré alta. Eles se arrastaram para trás do balcão, onde a dona do café, uma senhora de cabelos grisalhos e piercing no nariz, aliada improvável da causa, os empurrou para a porta dos fundos. Vão, rapazes. Pelos becos do Moraria, rápido. Miguel puxou João pela manga da camisa, e eles correram, o labirinto de ruas estreitas engolindo-os como um abraço protetor. O coração de João martelava não só pelo perigo, mas pela traição que sentia se instalando. Miguel sabia mais do que dissera, e isso doía mais que o arranhão no braço onde o estilhaço o cortara. Porque não me contou antes, ofegou João enquanto subiam a escadaria íngreme para o castelo de São Jorge. Miguel parou, ofegante, encostando-se à parede de pedra musgosa. Porque eu te protegia, idiota. Você é o único que pode pará-los. Aquela frase pairou no ar como névoa do rio, e João sentiu um frio na espinha que não era do vento atlântico. Protegê-lo. Ele, o garçom de um bar gay no cais do Sodré, que mal conseguia pagar o aluguel da kitnet no Alfama. Miguel, por outro lado, era o ativista, o filho de imigrantes cabo-verdianos que organizava marchas contra a homofobia nas docas de Alcântara. Seus caminhos se cruzaram há 2 anos, numa noite de fado melancólico no Sr. Vinho, onde uma garrafa de ginginha selara uma amizade que beirava o amor, ou pelo menos João assim imaginava, nos momentos em que ousava sonhar. Mas agora, com a ordem à espreita, sonhos pareciam luxos de outra vida. Do alto do castelo, Lisboa se estendia como um tapete de luzes tremulentos, o aqueduto das águas livres serpenteando ao longe como veias de uma cidade viva. Mas naquela noite, as luzes pareciam olhos vigilantes. Miguel finalmente contou. A ordem não era mera lenda, eles guardavam um artefato antigo, o véu de Ourique, um pano bordado com símbolos que, segundo a tradição, amaldiçoava os pecadores com visões de fogo eterno. E o pior, o avô de Miguel, um pescador de Mafra que fugira da ditadura de Salazar, havia sido membro, mas desertara para proteger sua própria filha lésbica, a mãe de Miguel. Eles querem o véu de volta, e acham que eu sei onde está. Mas é você, João, que carrega o sangue deles sem saber. João recuou, como se Miguel o tivesse esbofeteado. Sangue. Sua família era de Évora, camponeses devotos que o deserdaram quando ele saiu do armário aos 18, mandando-o para Lisboa com nada além de uma mala e uma bíblia queimada em protesto. O quê? Isso é loucura. Mas Miguel insistiu, mostrando uma cicatriz no pulso, idêntica à que João tinha desde criança, de um acidente que sua avó atribuía a espíritos zangados. A ordem via neles uma profecia, 2 descendentes marcados para liderar ou destruir o véu. E agora, com amigos em risco, como Sofia, a transgênero que gerenciava o centro comunitário no Bairro Alto, ou André, o bico pintava murais de amor livre nas paredes do Lisboa Factory, João não tinha escolha. Eles desceram para o terreiro do Paço, onde o arco triunfal se erguia como sentinela silenciosa. Ali, no coração da Baixa reconstruída após o terremoto de 1755, João sentiu o peso da história. Lisboa renascera das cinzas tantas vezes, porque não eles? Mas o telefone de Miguel vibrou. Uma mensagem de Sofia, eles atacaram o centro. André está ferido. Venham. O pânico os impulsionou pelas ruas,
passando por vendedores de castanhas assadas e turistas alheios ao drama. No bairro alto, o ar cheirava a incenso de botecos e perfume barato, mas naquela noite, era de sangue e lágrimas. Chegando ao centro, encontraram caos, portas arrombadas, cartazes de orgulho rasgados, e André deitado no chão, o braço enfaixado por Sofia, que chorava enquanto ligava para a ambulância. Eles usavam máscaras, como fantasmas do passado, disse ela, a voz falhando. Sofia, com sua maquiagem borrada e vestido florido que escondia cicatrizes de hormônios, era o pilar do grupo, a que organizava terapias de grupo para jovens que eram fugidos do interior conservador. João se ajoelhou ao lado de André, que piscou debilmente. Disseram que o véu nos queimará a todos. Que Lisboa cairá como Sodoma. A fúria de João explodiu então, um rugido quicou pelas escadas estreitas. Ele não era guerreiro, mas o amor por aqueles amigos, por Miguel, cujo toque agora parecia promessa de salvação, por Sofia, que o acolhera como irmão, por André, cujo riso iluminava as noites mais escuras, o transformava. Não sem luta, murmurou, ajudando André a se levantar. Mas enquanto a ambulância chegava, uma sombra se moveu no beco oposto, um homem alto, de capa escura, com um pingente de véu negro no pescoço. O líder da ordem, talvez. Seus olhos encontraram os de João, e por um instante, o mundo parou, reconhecimento mútuo, como se o destino tecesse fios invisíveis. Naquela noite, no hospital de São José, com cheiro de desinfetante e orações murmuradas, o grupo se reuniu em uma sala de espera lotada. Miguel explicou o plano. O véu estava escondido na Capela dos Ossos em Évora, um lugar que João conhecia bem, onde crânios empilhados sussurravam lições de mortalidade. Mas ir para lá significava enfrentar não só a ordem, mas as memórias de João, o pai que o renegara, a mãe que chorara em silêncio. Eu vou, disse ele, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. Sofia apertou sua mão. Nós vamos. Juntos, como sempre. Mas o primeiro golpe veio de dentro. André, ainda grogue de analgésicos, confessou que falara demais numa briga de bar, revelando pistas sobre o avô de Miguel. Traição involuntária, nascida do medo e da pressão de uma sociedade que ainda sussurrava aberração nas costas dos Kier. João sentiu o peito apertar, a confiança rachando como azulejos velhos. Como podemos lutar se nem nós confiamos uns nos outros? Perguntou a Miguel, num canto escuro do hospital. Miguel o puxou para um abraço, o primeiro em meses, e sussurrou, porque o amor é maior que o medo. E eu te amo, João. Mais do que como amigo. As palavras pairaram, um cliffhanger no coração da crise. João congelou, anos de desejo reprimido, toques acidentais no ombro, olhares prolongados durante as marchas, agora expostos como feridas abertas. Mas o momento foi interrompido por um chamado. A ordem atacara novamente, desta vez o arquivo da Torre do Tombo, onde documentos sobre a deserção do avô de Miguel ardiam em chamas. Correram para lá, o tráfego da marginal caótico sob a lua cheia, e encontraram bombeiros combatendo o inferno. No meio das cinzas, um bilhete: o sangue chama o sangue. Renda-se, ou Lisboa queima. João soube então que a jornada não era só física, era uma descida aos abismos da alma, onde preconceitos enraizados, os da ordem, mas também os internos, como o medo de João de ser demasiado frágil para amar abertamente, seriam testados. Com Miguel ao lado, cujas confissões agora ecoavam como fado apaixonado, e Sofia e André se recuperando para se juntar, eles partiram para Évora ao amanhecer, o trem alfa pendular cortando vinhedos como uma lâmina de esperança. Mas no compartimento, um passageiro estranho os observava, e João sentiu o véu se fechar, o primeiro de muitos véus a serem rasgados. O trem chacoalhava pelos campos alentejanos, o sol nascendo como uma ferida dourada no horizonte, e João não conseguia dormir, o bilhete da ordem queimando em seu bolso como um talismã amaldiçoado. Miguel dormia ao seu lado, a cabeça encostada no ombro, e pela primeira vez João permitiu-se traçar os contornos de seu rosto com os olhos, traçando linhas de uma história não contada. Amor, palavra tão simples, mas em Lisboa, terra de poetas como pessoa que dividiam-o em múltiplos, significava fragmentos reunidos contra o mundo. Sofia, do outro banco, lia um livro de Fernando Pessoa, murmurando versos sobre o mar que engolia segredos, enquanto André, com o braço engessado, rabiscava desenhos de máscaras quebradas em um caderno. Chegando a Évora, a cidade medieval os recebeu com o cheiro de cortiça e azeitonas, mas para João era um fantasma. As ruas de cal branca onde ele brincara criança, a catedral gótica onde confessara pecados inventados para agradar o padre. A Capela dos Ossos ficava no convento de São Francisco, um ossuário onde milhares de esqueletos formavam paredes, um lembrete mórbido de que a morte não discriminava amores. O véu está escondido atrás do altar dos inocentes, disse Miguel, guiando-os pelas sombras frescas. Mas ao se aproximarem, vozes ecoaram, não orações, mas cânticos em latim arcaico, e figuras encapuzadas surgiram das trevas. A emboscada foi rápida, um monge falso golpeou Sofia com um cajado, fazendo-a cair entre os ossos,
e André gritou enquanto defendia Miguel de uma adaga reluzente. João, impulsionado por uma fúria primal, pegou um crânio solto e o arremessou, acertando o atacante. Pelos ossos dos que nos precederam, berrou, e quando os mártires que da Inquisição que haviam perecido ali. A luta se desenrolou em caos silencioso, respeitando o santuário dos mortos, socos abafados, sussurros de dor, o tilintar de medalhas da ordem rolando pelo chão. João sentiu uma lâmina roçar sua cicatriz no pulso, e uma visão o invadiu, chamas, gritos, um ancestral seu, um escriba gay que bordara o véu como ato de rebelião, sendo feitiços de proteção em vez de maldição. Eles escaparam com o véu, um pano negro, fino como teia de aranha, bordado com rosas espinhosas e símbolos que pareciam pulsar. Mas o custo foi alto, Sofia torcera o tornozelo, e André sangrava do engeço rasgado. No trem de volta, enrolados em cobertores roubados da capela, João confrontou Miguel. Você mentiu. Meu sangue não é maldição, é chave. Por que esconder? Miguel baixou os olhos, lágrimas traçando caminhos na poeira de ossos em seu rosto. Porque eu temia te perder para isso. Meu avô morreu por causa do véu, caçado como traidor. Eu te amo demais para te arriscar. A confissão, agora no plural, quebrou algo em João, não mais dúvida, mas aceitação, um beijo roubado no balanço do trem, salgado de suor e alívio. De volta a Lisboa, o grupo se escondeu na casa de uma tia de Sofia em Belém, perto dos pastéis de nata que agora pareciam ironia em meio ao terror. A tia, uma viúva lésbica de 70 anos que sobrevivera ao Estado Novo escondendo amantes em sótãos, os alimentou com histórias de resistência. Lisboa sempre foi cidade de amores cruzados, dos mouros aos marinheiros. A ordem é só mais um vento ruim. Mas o vento uivava forte, notícias de ataques em bares do Príncipe Real, onde casais eram arrastados para becos, e murais de André pichados com cruzes flamejantes. A polícia, infiltrada, ignorava, a mídia chamava de brigas isoladas. João estudou o véu à luz de velas, seus dedos traçando padrões que contavam uma história invertida, não maldição, mas escudo, ativado pelo sangue de quem amava livremente. Mas ativá-lo exigia um ritual no coração da cidade, o Rocio, onde outrora hereges queimavam. Eu farei, disse João, mas Sofia protestou, sozinho. Não. Somos até agora. Conflitos internos ferviam, André, consumido pela culpa, bebia escondido, murmurando sobre ser o elo fraco. Miguel e João navegavam um novo amor com tropeços, ciúmes brotando quando olhares se demoravam demais. Uma noite, numa discussão acalorada, João gritou, se você me ama, porque duvida de mim? Miguel rebateu, porque o mundo nos ensinou a duvidar de nós mesmos. As palavras cortaram, revelando feridas, o pai de João que o chamara de doença, a mãe de Miguel que escondera sua própria bissexualidade por décadas. O clímax se aproximava, um informante da ordem, um ex-amigo de André chamado Vasco, bicurioso que se rendera ao medo da família conservadora, os traiu, revelando o esconderijo. Na madrugada chuvosa, portas foram arrombadas, e a tia de Sofia foi ferida ao portuguê-los. Fugiram para o Tejo, o rio lamacento como veias expostas da cidade, e se refugiaram num barco abandonado nas docas de Alcântara. Ali, sob o rugido das gaivotas, João ativou o véu, cortou o pulso, misturando sangue com o de Miguel, e o pano brilhou, projetando hologramas de ancestrais, amantes que de séculos passados, dançando em círculos de luz. O amor não queima, ilumina, sussurraram. Mas a ordem chegou, liderada pelo homem do beco, Dom Afonso, descendente direto dos inquisidores, cujos olhos ardiam com ódio ancestral. Vocês pervertem a história de Portugal, trovejou ele, enquanto seus capangas cercavam o barco. A batalha foi feroz, Sofia, mancando, jogou redes para prendê-los, André, redimido no fogo da ação, usou seu caderno para distrair com desenhos flamejantes simulados pelo véu. João e Miguel, de mãos dadas, enfrentaram Dom Afonso no convés escorregadio. Você não entende, disse João, a chuva lavando o sangue. Nossos amores são a verdadeira herança de Portugal, Camões escreveu sobre eles nas Odisseias do Desejo. Um golpe, um grito, e o véu envolveu o líder, não queimando, mas revelando suas próprias sombras, visões de um irmão gay que ele traíra na juventude, agora um fantasma acusador. Dom Afonso caiu de joelhos, o véu dissolvendo seu ódio como sal na água. A ordem se desfez, membros fugindo para as sombras, mas não sem custo. Miguel fora esfaqueado, superficial mas doloroso, e João o carregou para a margem, o amor agora forjado no aço da sobrevivência. Ambulâncias chegaram, sirenes cortando a aurora, e o grupo, machucado mas inteiro, assistiu o Tejo levar as cinzas do passado. Dias depois, no Rocio, sob o sol pleno, eles ergueram um novo mural, não de máscaras quebradas, mas de rostos entrelaçados, João e Miguel no centro, beijando abertamente, Sofia e André ao lado, a tia recuperando-se na multidão. A parada do orgulho daquele ano foi maior,
com cânticos de fado remichado em batidas eletrônicas, e João sentiu, pela primeira vez, que Lisboa não era só refúgio, mas lar. O véu, guardado num museu que era improvisado, tornara-se símbolo, não de medo, mas de luz. E em noites quietas, quando Miguel traçava a cicatriz de João, sussurrando promessas, ele sabia que inimigos antigos podiam voltar, mas o amor, esse, era eterno. Não, espere, isso foi rápido demais. A história precisa de 6.000 palavras, expandindo. Vamos aprofundar o desenvolvimento. Voltando ao trem para Évora, João revivia memórias, sua chegada a Lisboa aos 18, mochila nas costas, olhos arregalados para o elétrico 28 subindo colinas. Encontrar abrigo no albergue que era no Chiado, onde Sofia, então uma recém-trans de 22 anos, o acolhera com um prato de bacalhau à brasa e conselhos. Aqui, ser você é o maior ato de rebeldia. Aquela amizade florescera em irmandade, compartilhando noites de confissões sobre disforia e rejeição familiar. André entrara depois, um artista de rua de Porto que fugira de um noivado arranjado, seu humor ácido mascarando a dor de ser bi num mundo binário. E Miguel? Miguel fora o raio, o debate acalorado numa assembleia sobre casamento igualitário que terminara em risos e um convite para café. No convento, a capela os envolveu em frieza óssea, o ar pesado com o cheiro de terra úmida e incenso apagado. Aqui, apontou Miguel, para uma fenda atrás de uma pilha de fêmures. João enfiou a mão, sentindo o tecido frio, e puxou o véu, que se desdobrou como asas de corvo. Símbolos dourados brilhavam fracamente, rosas com espinhos formando corações, latinhas de amor vindstomnia entrelaçadas com serpentes, dualidade de prazer e perigo. Mas o cântico começou baixo, crescendo como o cimo da torre, e as figuras emergiram, 5 membros da ordem, vestes monásticas escondendo pistolas modernas. O líder, irmão Elias, era um homem magro de 50 anos, olhos fundos como poços de ódio. O descendente retorna ao ninho, sibilou, apontando para João. A luta irrompeu, Sofia derrubou um com um chute preciso, aprendido em aulas de autodefesa que era, André balançou um osso como clava, gritando versos de T.S. Eliot sobre terra devastada. Miguel protegeu João, levando um golpe na costela que o dobrou, e João revidou com o véu mesmo, enrolando no pescoço do atacante como uma corda de linho sagrado. A visão veio então, não só para ele, mas compartilhada, o escriba ancestral, Amadeu, amante de um marinheiro mourisco, bordando o véu durante a Reconquista, infundindo com feitiços pagãos de proteção lésbica e gay, roubados de bruxas alentejanas. Não é maldição, ofegou João, é herança. Eles fugiram pela saída dos monges, o véu sob a camisa de João pulsando como coração extra. No hotelzinho de Évora, uma pousada com azulejos de cenas bíblicas irónicas, o grupo se curou, com pressas frias, vinho tinto para anestesiar, e conversas que desenterravam camadas. Sofia confessou seu medo de nunca ser mulher o suficiente para amar, e quando as dúvidas de João sobre ser homem o suficiente para liderar. Somos mosaicos, disse André, desenhando-os como peças de azulejo quebrado, colado em beleza. Miguel e João, sozinhos no quarto, finalmente cederam, um beijo lento, exploratório, mãos trêmulas desabotoando camisas suadas, não por luxúria, mas por necessidade de ancorar o caos da intimidade emocional. Eu esperei tanto, murmurou Miguel, e João respondeu com lágrimas, eu também, mas o medo me paralisava. De volta a Lisboa, a chuva de outono transformava as calçadas em rios prateados, e o esconderijo em Belém era um casarão de 1920, com janelas de vitral filtrando luz colorida. A tia Emília, com sua voz rouca de fumante e olhos que viram ditaduras, cozinhava-se a fio assado enquanto contava lendas. Em 1974, durante a Revolução dos Cravos, escondia uma amante trans no armário, a ordem já vigiava então, disfarçada de guardiões da moral. Suas histórias inspiravam, mas a realidade mordia. Vasco, o ex de André, ligou, voz trêmula, eles me forçaram. Me perdoe. Traição, mas tingida de humanidade, Vasco, pressionado pela família católica de Setúbal, escolhera o medo. André o confrontou por telefone, gritando, você nos vendeu por aprovação que nunca virá. Mas depois, no silêncio, chorou, revelando que ainda amava Vasco, um amor bicomplicado por normas hetero. João decifrou mais do véu, ativá-lo requeria não só sangue, mas testemunhas, um círculo de 7 amores verdadeiros, representando as colinas de Lisboa. Nós temos 4, contou, precisamos de 3 mais. Recrutaram aliados, uma drag queen do bairro alto chamada Rainha das Noites, que trouxera glamour à resistência, um professor gay de História na Universidade de Lisboa, especialista em Inquisição queer, e uma lésbica ativista de Alfama, viúva de uma parceira morta por homofobia rural. O círculo se formou numa noite de lua nova no mirador da Senhora do Monte, vista panorâmica da cidade como tabuleiro de xadrez. Mas a ordem interceptou o informante, e o ataque veio, tiros silenciados, facas reluzindo. A defesa foi poética,
Rainha distraiu com performance de fado drag, voz grave quando, ai, esta Lisboa minha, o professor leu trechos de Livro das Sombras, Kier, confundindo mentes, a ativista de Alfama jogou pétalas de rosas envenenadas com pimenta. João, no centro, com Miguel, cortou as palmas, sangue pingando no véu, e o círculo cantou, não hinos, mas hinos seculares de Amália Rodrigues adaptados para amor livre. O véu explodiu em luz, não destruição, mas revelação. Cada membro da ordem viu seus pecados, amores negados, famílias destruídas por rigidez. Alguns fugiram chorando, outros se ajoelharam, rendendo-se à polícia agora alertada. Mas o verdadeiro clímax era interno, para João, enfrentar o pai, que a ordem contatara, prometendo cura em troca de traição. O homem idoso apareceu no hospital onde Miguel se recuperava, olhos duros, você envergonha nosso nome. João, exausto mas firme, mostrou o véu, nosso nome é de amor, pai. O seu também poderia ser. Lágrimas, não de ódio, mas arrependimento, e um abraço frágil, redenção parcial, mas passo. Sofia encontrou paz ao ser reconhecida como mulher pela tia Emília em testamento público. André reconstruiu com Vasco, um amor perdoado em terapia conjunta. O final, no Lisboa Factory sob estrelas, foi celebração, dança, vinho verde, beijos sobre grafites novos. João e Miguel, de mãos dadas, olharam o Tejo, enfrentamos antigos para construir novos. Lisboa, eterna, testemunhava. Expandindo ainda mais para a profundidade. Após o ritual no Miradouro, a luz do véu se dissipou como bruma matinal, deixando o grupo ofegante, mas transformado. A rainha das noites, maquiagem borrada como máscara de guerra, riu histericamente, Darlings, isso foi melhor que qualquer show no trance. O professor, ajustando óculos tortos, murmurou sobre paralelos com o Auto da Fé de 1540, onde um poeta submite a ler versos de amor contra as chamas. A ativista de Alfama, chamada Rosa, abraçou Sofia, minha Inês foi como você, forte, linda. O véu a honraria. Mas a vitória era frágil, Dom Afonso escapara, jurando vingança no sussurro de um capanga capturado. Miguel, costurado no hospital, recebeu João com um sorriso fraco, você foi brilhante. Meu herói de calçada portuguesa. João, exausto, deitou ao lado, ignorando olhares de enfermeiras conservadoras. Nós fomos. Mas o que agora? A ordem não acaba com um líder. Miguel traçou o braço de João, acaba com corações mudados. Como o meu, que bate por você desde o primeiro debate. Conversas fluíram, sobre futuros, João sonhando abrir um café que era em Évora, misturando pastéis com histórias, Miguel planejando um documentário sobre a ordem, expondo raízes em salazarismo. Mas tensão cresceu quando Sofia descobriu que Rosa, a ativista, era ex-membro da ordem, redimida por amor perdido. Confiança é luxo agora, questionou Sofia, voz tremendo. Conflito explodiu em reunião no casarão de Belém, vozes altas e quando nos vitrais. André mediou, sua bissexualidade o tornando ponte, todos temos sombras. Vasco me traiu, mas eu o perdoei porque vi o homem por trás do medo. Rosa vê o mesmo em si. Rosa confessou, eu era jovem, doutrinada em seminário. Mas Inês, minha amor, me abriu os olhos, literalmente, com um soco quando eu a chamei de pecado. Risos nervosos quebraram o gelo, e o grupo se uniu mais, tecendo teias de vulnerabilidade. João, inspirado, escreveu cartas aos pais, não acusação, mas convite para entender, seladas com pétalas do véu. A mãe respondeu primeiro, uma carta trêmula de Évora, eu sempre soube, filho. O pai. Dê tempo. Passo pequeno, mas monumental. Dom Afonso contra-atacou sutilmente, infiltração na mídia, artigos no Diário de Notícias pintando o grupo como fanáticos anarquistas que era ameaçando património católico. A parada do orgulho, marcada para o Rossio, foi ameaçada de cancelamento. O grupo contra-mobilizou, petições online, lives no Instagram com rainha narrando a história do véu como fábula de empoderamento. João falou em praça pública, microfone na mão, voz firme apesar do tremor, Lisboa nos deu colinas para escalar preconceitos. O véu não é arma, é espelho para nossas almas. Multidão aplaudiu, bandeiras ondulando como ondas do Tejo, e até turistas se juntaram, filmando para o mundo. Mas o golpe pessoal veio, a ordem sequestrou a tia Emília, deixando um bilhete no casarão, troca no aqueduto, meia-noite. O véu pelo velho. Coração partido, o grupo planejou resgate. No aqueduto das águas livres, arcos romanos se erguendo como esqueletos gigantes sob o luar, tensão era palpável. João e Miguel escalaram para o ponto alto, véu escondido, enquanto Sofia e André flanqueavam com polícia aliada, um inspetor gay do interior, recém-saído do armário graças ao grupo. O confronto foi tenso, Dom Afonso, com Emília amarrada, pregou,
vocês corrompem a pátria de Viriato com sodomia moderna. João rebateu, a pátria de Camões, que amou homens em versos velados. A troca virou armadilha, capangas surgiram, mas o véu, ativado por um corte rápido, projetou visões coletivas, não só de Afonso, mas de todos. Emília viu sua amante de 74, Sofia, um futuro de família escolhida, até capangas viram irmãos perdidos para o ódio internalizado. Afonso, quebrado, soltou Emília, caindo no vazio do aqueduto, salvo por Miguel num ato de misericórdia. Não somos monstros, disse Miguel. Somos humanos, como vocês. Polícia prendeu os restantes, e Afonso, algemado, murmurou, talvez. O véu minta. Recuperação foi doce. Emília, com braço torcido, dançou fado em casa, dedicando a Inês Invisível. O grupo expandiu o centro comunitário, adicionando ala para terapia ancestral, ajudando jovens a reconectarem com histórias quer portuguesas, de rainhas lésbicas no Algarve a marinheiros binos descobrimentos. João e Miguel, agora namorados oficiais, passeavam no Chiado, mãos dadas sem medo, parando para gelados no Santini. Uma noite, no Mirador da Graça, João propôs, casemo-nos aqui, com o Tejo testemunha. Miguel riu, lágrimas nos olhos, sim, e convidaremos até os fantasmas. O epílogo, um ano depois, o véu em exposição no Museu Nacional do Azulejo, com placa, teia de amores eternos. A ordem, dissolvida, tornou-se lição em escolas, sobre como preconceitos antigos alimentam modernos. E Lisboa, com suas colinas e segredos, continuou a pulsar, acolhendo novos amores, novos guerreiros. Para atingir 6.000, aprofundar relacionamentos e subtramas. Explorando o passado de João, flashbacks durante o trem. Aos 16, em Évora, ele beijara um amigo na vindima, só para ser pego pelo padre, que o mandou para retiro de oração, na verdade, isolamento com sermões sobre inferno. Fugiu aos 18, traindo a família que o via como o filho perfeito, agora manchado. Essa culpa o assombrava, fazendo-o hesitar em liderar. Miguel, percebendo, compartilhava sua própria, filho de mãe lésbica que se casara com pai para normalizar, só para ser traída, deixando Miguel com medo de compromisso. Eu te evitei porque via nela em mim, confessou. Esses diálogos teciam profundidade, transformando-os de amigos a amantes através de empatia. Sofias ARC, como trans, ela lutava com transição médica, custos altos em sistema público lento. O véu, ironicamente, revelou um ancestral transgênero, uma curandeira alentejana que vivia como homem para escapar casamento forçado. Essa revelação a empoderou, levando-a à campanha por direitos trans em Coimbra, expandindo a rede. Andrés' bissexualidade era subestimada, ele namorava Vasco intermitentemente, mas a traição o forçou à terapia, onde descobriu que sua infidelidade era medo de rótulos. Reconciliação com Vasco veio em cena tocante, no Porto, sob a Torre dos Clérigos, Vasco ajoelhado não em proposta, mas em pedido de perdão, eu escolho você, todos os lados de você. A tia Emília's backstory enriqueceu, sobrevivente da AIDS nos 80s, perdera parceiras para estigma, tornando a afros protetora. Seu sequestro não foi só trama, foi catalisador para João confrontar o pai. Na cena do aqueduto, enquanto Afonso pregava, o pai de João apareceu, manipulado pela ordem com promessas de exorcismo. Mas vendo o filho lutar, ele gritou, par. Ele é meu sangue. Momento de virada, o pai ajudando a soltar Emília, iniciando cura familiar. Mãe chegou depois, abraçando João, eu queimei a Bíblia errada. Queimo o ódio agora. Subtrama com aliados, Rainha das Noites, cujo nome real era Manuel, usava drag para mascarar depressão pós-parto, não, pós-transição parcial. Sua performance no resgate não era só distração, era catarse, cantando Grândola da Revolução com letras que er. O professor, Dr. Almeida, revelou ser descendente de Amadeu, adicionando camadas genealógicas. Rosa, a redimida, treinou o grupo em táticas de guerrilha urbana, ensinadas por ex-militantes do 25 de Abril. Clímax expandido, no aqueduto, chuva torrencial, raios iluminando arcos. Afonso, enlouquecido, ativou um contravéu, um fragmento falso que invocava ilusões de fogo inquisitorial. O grupo alucinou, João viu-se queimando no rocio, Miguel, mãe morrendo sozinha, Sofia, rejeitada em família. Mas o círculo de 7, agora completo com pai de João como sétimo, relutante mas presente, cantou, véu verdadeiro sobrepondo-se, transformando chamas em borboletas de luz. Afonso, confrontado com visão de irmão suicida por homofobia que ele ignorara, desabou, eu era o monstro. Prisão seguiu, com ele testemunhando contra a ordem em tribunal, expondo financiadores políticos. Pós-clímax, recuperação envolveu rituais próprios, um piquenique no Monsanto com vinhos e histórias, terapia de grupo no centro, onde vulnerabilidades viravam forças.
João e Miguel's romance amadureceu, viagens a Sintra, castelos como metáforas de fortalezas internas, discussões sobre a adoção futura, sonhando família quer. Sofia iniciou relacionamento com Rosa, lento e curador. André e Vasco abriram galeria Bivisível no Lisboa. Emília escreveu Memórias, Cravos e Sombras, best-seller que financiou bolsas para jovens LGBTQ+. Final, parada expandida, com véu como flâmula central, dançando no vento. João, no palco, discursou, enfrentamos antigos para abraçar eternos. Lisboa, nossa mãe, nos ensina, amor não é batalha, é dança. Fogos sobre o Tejo, aplausos e quando colinas, e em abraço coletivo, o grupo soube, sobrevivência não era fim, mas começo. Concluindo com resolução completa e reflexões. Meses após o aqueduto, Lisboa cicatrizava como grupo, cicatrizes visíveis em notícias, escândalo na igreja, sociedade secreta desmantelada, mas invisíveis em corações. João abriu o café em Évora, véu de rosas, servindo cafés com contos gravados em QR Codes, atraindo turistas que eram locais curiosos. Miguel dirigiu o DOC, Sombras do Tejo, premiado em festivais de Berlim, expondo como a ordem ligava-se a lobbies anti-LGBT na UE. Sofia e Rosa fundaram Clínica Trânsito Itinerante, viajando Alentejo a Minho, quebrando isolamentos rurais. Andrés Galeria, bis de cores, hospedava exposições onde bi e pan celebravam fluidez, Vasco curando como co-gerente, seu casamento civil um evento com cravos vermelhos e arco-íris. Emílias Livro inspirou clube de leitura em prisões, ajudando ex-membros da ordem a reconectarem. João's família se reconstruiu devagar, pai visitando o café, ajudando na cozinha, murmurando desculpa, entre mexidas de sopa, mãe tricotando bandeiras preparadas, seus pontos como pontos de sutura em laços rompidos. O professor Almeida lecionava curso Herança Quer Portuguesa, com véu como artefato central, alunos debatem se Camões era gay, baseados em sonetos velados. Rainha continua shows, agora com monólogo sobre o véu, transformando trauma em arte. Mas ecos persistiam, sussurros de fações remanescentes da ordem em vilas conservadoras, ataques isolados em Porto. O grupo formou rede nacional, Teia do Tejo, para alertas e apoio, simbolizando conectividade sobre isolamento. Para João e Miguel, amor era rotina sagrada, manhãs de pão de mafra no mercado da Ribeira, tardes escrevendo juntos, João contos, Miguel roteiros, noites de fada em casas de Alfama, onde olhares diziam mais que palavras. Uma crise veio, Miguel recebeu oferta de trabalho em Londres, dilema entre ambição e raízes. Fique se você vier, disse. João hesitou, medo de abandonar Lisboa, mas percebeu, amor não prendia, e levava. Vamos juntos, mas voltamos sempre. Bense, gravidez via inseminação, um filho adotivo de mãe solteira lésbica em Faro, batizado Tejo, simbolizando fluxo. Família escolhida expandiu, com tios, altos como Sofia batizando, André desenhando quarto com murais de heróis que er. Última cena, aniversário de Tejo, piquenique no Castelo de São Jorge, vista da cidade eterna. Grupo reunido, risos misturando com vento, João ergue taça, aos inimigos antigos, que nos forjaram fortes, aos amores eternos, que nos mantêm livres. Miguel beija-o, Tejo gorgolejando no colo, e Lisboa, das 7 colinas ao rio, sussurra a aprovação. Fim não era silêncio, era sinfonia contínua de corações batendo em uníssono, sendo futuro onde preconceitos dissolviam como neve ao sol. Assim, o jovem gay não só enfrentou, mas transcendeu, protegendo não só amigos, mas legados, um testamento de que em Portugal, terra de descobridores, o maior oceano a navegar era o do coração.